Olá, como vai você? Tudo bem? Graça e paz. Hoje vamos estudar o capítulo 13 do livro de Levítico, dando sequência em nossa jornada bíblica Despertar com Deus. Este capítulo nos apresenta o tema sobre as leis quanto à lepra e mofo nas casas e até mesmo nas roupas. Continuando esta série de leis sobre leis cerimoniais voltados à higiene e à saúde, né? Lembrando que Deus estava preparando, educando o seu povo, a nação israelita que estaria entrando em Canaã, a terra da promessa, e ali se tornariam uma nação santa, uma nação especial. Mais um capítulo apresentando então leis higiênicas, leis também voltado à adoração e aos cuidados cerimoniais. Levítico 13 apresenta leis detalhadas sobre a identificação e o tratamento da lepra e outras doenças de pele. O capítulo descreve os sintomas pelos quais um sacerdote podia identificar a lepra ou outras doenças de pele. Se alguém tivesse uma ferida, inflamação ou mancha na pele, o sacerdote examinaria esta pessoa para determinar se era lepra ou não. Qual era o propósito destas leis? Elas visavam proteger a comunidade israelita da propagação da doença e promover a santidade e a pureza no acampamento e na sociedade como um todo. Lembrando que naquela época a lepra era a pior das enfermidades e era contagiosa. Portanto, era necessário um extremo cuidado em lidar com a mesma. E lembrando também que a lepra é símbolo do pecado. Vamos ver no estudo de hoje em detalhes com relação a esta doença e também as leis ligadas a ela. É importante, lembrando que você faça a sua leitura no capítulo completo na sua Bíblia e depois vamos aos comentários e também vamos nos aprofundar no entendimento deste capítulo. Então agora os comentários nos trazem os versículos principais. Verso 2, lepra. A palavra ocorre muitas vezes nos capítulos 13 e 14. Também no capítulo 22, verso 4 e em Números 5, verso 2. Trata-se de um grupo de doenças que demonstram defeitos visíveis que serviriam de símbolos apropriados de contaminação, como também no caso do mofo. Os sintomas descritos e o fato de que podem alterar-se rapidamente demonstram que essas doenças não eram a hanseníase clássica que hoje conhecemos. Tem as suas semelhanças, mas incluem a várias outras doenças, bem como erupções cutâneas sem sequelas graves.
A palavra hebraica traduzida por lepra, pode também significar mofo. A lepra é muitas vezes usada na Bíblia como uma ilustração do pecado, porque o pecado é contagioso e destrutivo e nos leva à separação. Na sua pele. A lepra era comum no Egito nos tempos antigos. Sem dúvida, foi lá que Israel teve o primeiro contato com esta doença. Deus havia prometido protegê-los contra as doenças do Egito se eles fossem fiéis aos mandamentos de Deus, conforme o capítulo 15, o verso 26 de Êxodo. O leproso seria levado. Se isso acontecesse a uma pessoa, ela deveria ser levada à presença de Arão ou a um dos sacerdotes para ser examinada. A expressão será levado implica a relutância natural da pessoa de ir por si mesma, sabendo o que isto poderia significar para ela e para a família, se de fato estivesse contaminada. Então, a praga da lepra deriva de uma palavra golpear, castigar. A lepra era, portanto, considerado um castigo. Os judeus consideravam uma pessoa leprosa como alguém castigado por Deus. Em Israel, no passado, a lepra era considerada o mais terrível dos flagelos. Pensava-se ser um castigo divino por algum mal praticado. Quem quer que fosse atingido por ela, fosse um príncipe ou um camponês, era excluído da sociedade e alvo de pouca simpatia ou compaixão. Era banido da sociedade, até mesmo da própria família. Então, realmente era uma terrível situação, né? Ou a um de seus filhos. Não era necessário que o sumo sacerdote fizesse o exame. De acordo com o Talmud, os levitas não podiam ministrar os ritos sacerdotais por causa de imperfeições no corpo. Podiam servir como examinadores. Então, o exame de um suspeito de lepra era feito por Arão ou por algum sacerdote levita. Sendo levado, se isso acontecesse a uma pessoa, ela deveria ser levada à presença de Arão ou a um dos sacerdotes. Agora, o verso 3, o sacerdote lhe examinará. Ele deve examinar a área infectada, pois podia ou não ser lepra. Havia 2 sinais básicos aos quais devia atentar. Seriam pelos brancos nas manchas e uma depressão na pele. Normalmente os judeus têm cabelos escuros ou pretos. Onde se manifestassem os 2 indicadores, a pessoa era considerada impura. Agora, versos 7 a 11. Não o encerrará. Significa não o porá em isolamento ou em quarentena. Apesar de estas medidas terem por objetivo proteger o povo até que o diagnóstico pudesse ser feito, no caso em análise, o paciente já fora diagnosticado como imundo. Portanto, deveria viver fora do acampamento dos israelitas. Dos versos 12 a 15,
Neste caso, carne viva é a pele ulcerada com chagas. A carne é coberta pela pele. Se esta estiver deteriorada, comida ou corroída, significa que a moléstia pode ser vista e a doença é séria e perigosa. Este indivíduo era considerado imundo. Dos versos 16 a 44, algumas das doenças eram curadas espontaneamente ou com tratamentos. Após um reexame, o sacerdote declarava o paciente como limpo. Então era, como nós podemos perceber, muito minucioso o processo de exame e também de resultado, de aprovar ou desaprovar uma pessoa suspeita de lepra. Então, era dado um tempo de isolamento para essa pessoa, para ver se a doença se manifestaria de fato sendo ou não lepra. Versos 45 e 46, se fosse realmente leproso, o homem deveria aparecer como quem está de luto e recluir-se em quarentena. Com o desenvolvimento posterior das sinagogas, foram admitidos ao culto num lugar à parte. Entravam no local de culto antes dos demais adoradores e saíam depois que a congregação deixava o recinto. Comentando o verso 45, as vestes do leproso seriam rasgadas. Um leproso usava roupas de luto e devia agir como se a morte já o tivesse vencido. Rasgar as roupas era um sinal costumeiro de calamidade e profunda tristeza, como vamos ver na história de Jó. O leproso devia morar sozinho e, sob nenhuma circunstância, podia entrar na cidade. Eles dependiam da caridade alheia para viver. Versos 47 a 59. Estas são as regras acerca das impurezas nos tecidos e no couro. O mofo é agrupado com as moléstias humanas e identificado pelo mesmo termo em hebraico, pois também leva impurezas para a superfície e tende a espalhar-se, a decompor e a destruir os objetos, exatamente como as doenças de pele fazem com as pessoas que afligem. Esses são os comentários do capítulo de hoje. Podemos perceber, então, que era preciso muito cuidado, vigilância e paciência, tanto do suspeito de estar com lepra, quanto dos sacerdotes, que eram responsáveis em identificar. A análise era criteriosa e a decisão jamais deveria ser precipitada para não prejudicar a pessoa e nem mesmo a congregação. Então vamos ver agora o que diz o Espírito de Profecia, a pior doença da época. De todas as doenças conhecidas no Oriente, a lepra era a mais temida. Seu caráter incurável era realmente uma doença incurável e contagiosa. Seu terrível efeito sobre as vítimas enchiam de temor aos mais corajosos. Entre os judeus, era considerada um juízo pelo pecado e daí a ser chamada o açoite, o dedo de Deus. Profundamente arraigada, inextirpável, mortal, olhavam-na como símbolo do pecado. Pela lei ritual,
o leproso era considerado impuro. Tudo quanto ele tocasse se tornava imundo. O ar era corrompido por seu hálito. Como uma criatura já morta, excluíam-no das habitações dos homens. Olha que terrível era a situação de um leproso. Uma pessoa suspeita de estar com essa doença devia apresentar-se aos sacerdotes, os quais a examinavam e decidiam o caso. Se fosse declarado leproso, era isolado da família, separado da congregação de Israel e condenado a se associar unicamente com outros leprosos. Não havia exceção nem mesmo para reis e príncipes. Um governante atacado de lepra devia renunciar o trono e fugir da sociedade. Longe dos parentes e amigos, o leproso devia suportar a maldição de sua enfermidade. Era obrigado a publicar a própria desgraça, rasgar os vestidos e fazer soar o alarme, advertindo a todos para que fugissem de sua contaminadora presença. O grito "imundo, imundo", vindo em lamentosos tons do solitário desterrado, era um sinal ouvido com temor e repulsão. Ciência do Bom Viver, página 67. É realmente assustador, né, os efeitos desta doença no contexto da época. Nos nossos dias hoje, uma doença, a lepra, uma doença de pele, hoje denominada hanseníase, ela é contagiosa, ela é também perigosa, mas com toda certeza não chega aos pés da terrível situação que era para esta época antiga, né? Vamos então agora ao tópico aplicando o estudo de hoje em nossas vidas. O que o capítulo de hoje traz de importante para nós em nossos dias? Deus é poderoso para curar qualquer doença, porém Ele também é totalmente sábio para orientar-nos como e quando lidar com certas doenças. Lepra é a palavra mais próxima para traduzir o que poderia ser hanseníase, morféia ou qualquer outra infecção da pele. Essas doenças revelam a deterioração que o pecado faz na raça humana. Elas apresentam efeitos terribilíssimos que o mal tem causado no mundo. O pecado está em intensa atividade em todas as áreas, corroendo física, mental e espiritualmente ao ser humano. Em resumo, o capítulo apresenta os seguintes pontos: o diagnóstico de um caso de lepra, o diagnóstico de um caso antigo de lepra, o diagnóstico de lepra por úlcera, tumor ou queimadura, e também o diagnóstico da lepra situado na cabeça ou na barba e as vestes dos leprosos. São 59 versículos, trazendo estes tópicos, estes pontos. A lepra tornava imunda uma pessoa decente, portanto deveria isolar-se, ser afastada de sua casa e família. As leis relativas à lepra nos ensinam que o pecador está enfermo e condenado a uma morte solitária. Aplicando então a doença da lepra ao campo espiritual, a lepra significa o pecado e suas consequências. É isso
o ensino mais importante para os nossos dias hoje. O pecado é uma praga, assim como a lepra, e apenas ilustra essa terrível doença do passado. Assim como a lepra manchava o corpo, o pecado mancha a nossa alma. Assim como a lepra contaminava a pele, o pecado contamina o nosso coração. Assim como a lepra consumia as extremidades de uma pessoa, o pecado consome nossa consciência. Assim como a lepra apodrecia os membros do corpo, o pecado apodrece a moral humana. Assim como a lepra levava sua vítima à morte, o pecado também mata suas vítimas. Percebem? O capítulo apresenta-nos rituais de purificação da contaminação da lepra. Os sacerdotes tinham um papel fundamental nisso, e essa purificação resultava em restauração. O enfermo era restaurado, tanto para com a família quanto para o santuário. O princípio é válido para nós. Ao estarmos contaminados com a praga do pecado, carcomidos pela intensa capacidade de depravação moral, carecemos de um sacerdote que nos atenda, que nos purifique e que nos restaure. E quem é ele? Somente Cristo. Encontramos tal sacerdote. Cristo cura qualquer doença. A purificação da contaminação da lepra do pecado, oriunda do plano de salvação concretizado em Cristo, promove, amigo ouvinte da Palavra de Deus, a nossa santificação, a nossa restauração. Por conseguinte, a busca da santidade sob a orientação do Espírito Santo de Deus é obrigatória para o cristão crescer verdadeiramente na plenitude de Cristo. Por isso, nossa oração, cada momento deve ser: Senhor, purifica-me e santifica-me. Essa é a aplicação do nosso estudo do capítulo de hoje. E o nosso momento de refletir: Jesus tem buscado seus verdadeiros adoradores que ainda estão fora do aprisco, homens e mulheres que estão a definhar pela lepra do pecado e cuja condição é uma sonora declaração ao mundo: imundo, imundo, mas que ao se depararem com Cristo Jesus, a água da vida, o purificador de pecados, não gritam mais de sua imundície, mas clamam pela cura, como aquele leproso dos evangelhos. Lucas 17, verso 13, Jesus, Mestre, compadece-te de nós. Os 10 leprosos reconheceram em Cristo o antídoto da purificação, o tratamento eficaz e instantâneo. Imediatamente ficaram livres da mazela que os afligia. Quantos leprosos Jesus curou? Quantas vidas Jesus restaurou? E Ele quer fazer o mesmo comigo e com você. O que antes os matava passou a ser uma vaga lembrança, e o corpo saudável, a linda e miraculosa manifestação do poder que só o Senhor possui. Essa ilustração não nos remete a uma cena que muito em breve ocorrerá, conforme prometido em Apocalipse 21, verso 4, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá mais luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amigo, ouvinte da Palavra de Deus, o Rei vem vindo. Ele vem para dar fim, uma vez por todas, a doenças e à morte, ao pecado.
Concluindo, em sua morte e ressurreição, Cristo proveu a cura para o pecado. Todo o mal já não mais existirá, e num piscar de olhos, receberemos um corpo completamente saudável e perfeito. O apóstolo Paulo nos traz o texto em 1 Coríntios 15, 54. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Amém? Deus seja louvado por sua palavra, pelo seu grande poder. A palavra de Deus nos diz que todos nós pecamos, todos nós fomos contaminados pelo vírus do pecado e, como a lepra, sofremos grandes sofrimentos e dores. Mas Deus proveu para nós cura e restauração através de Cristo Jesus. Queridos amigos, companheiros de jornada, Deus preza pelo cuidado da saúde e orienta quanto às doenças de seu povo. Ele é Deus, mas age como um médico por excelência. Podemos concluir o nosso estudo com esta reflexão. Vamos orar? Maravilhoso Deus e querido Pai Celestial, graças te damos pelo seu maravilhoso amor, pela sua misericórdia que se renova mais um dia. Obrigado, Senhor, por mais este estudo que o Senhor nos proporciona de aprender em sua palavra. Queira, Senhor, nos restaurar de nossas enfermidades, tanto físicas quanto emocionais, quanto espirituais. Afasta de nós, Senhor, tudo que esteja ligado ao pecado, a esta doença terrível que nos separa de Ti e que nos corrói. Queira, Senhor, nos alcançar com Teu poder restaurador e com Teu perdão. Abençoe a cada ouvinte, cada participante deste projeto. Continue nos guiando cada dia, capítulo a capítulo, aprendendo de Ti e lhe conhecendo mais e mais como nosso grande amigo e Salvador. Fica conosco, te rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Tenham todos um ótimo dia e até amanhã, se Deus nos permitir. Um grande abraço. Tchau, tchau.